Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estamos diante de mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, parte 2, episódio de número 795, 10ª temporada. E nesta temporada estamos vendo o livro de Atos capítulo por capítulo, meditando, refletindo. A gente faz um estudo textual aqui, uma pregação expositiva de todo o capítulo em alguns episódios. E hoje a gente vai falar bastante dos elementos da influência dos apóstolos, a sua personalidade curadora e também a questão de Ananias e Safira, que já citamos em outro episódio, e a gente vai meditar mais um pouquinho em tudo isso. Então meu convite para você é: leia o texto bíblico, vem para cá ouvir a nossa explanação com senso crítico, em oração, em temor, refletindo, pensando, analisando sobre tudo aquilo que você ouve. E dessa forma a palavra de Deus vai nos transformando, nos edificando, nos renovando, nos alimentando, abençoando a nossa vida. A palavra de Deus, ela é excepcionalmente fantástica. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Tem muita gente nova chegando por aí, que Deus abençoe grandemente sua vida, aqueles que estão nos acompanhando. A audiência tem crescido nos últimos dias. Nós temos esse trabalho em 33 países, 5 continentes, em quase todos os estados brasileiros, em muitos estados americanos, em muitos lugares. A palavra de Deus está sendo espalhada, o seu reino expandido e o nome de Jesus glorificado cada vez mais. Somos apenas um canal aqui, trazemos uma bagagem de cerca de 30 anos ou mais, aí já perdi as contas, de ensino, aprendizado da palavra de Deus, e também se debruçamos com muito carinho, dedicação, trabalho e estudo sobre muitas obras de muitos comentaristas eruditos do texto bíblico para trazer o que há de melhor para você em um comentário bíblico em áudio gratuito, disponível aí em vários lugares, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no Spotify, no YouTube Studio, em muitos lugares. Então, se você gostou, compartilha, escute outros episódios e Deus abençoe sua vida. Capítulo 5, do versículo 11 ao 16, especificamente aqui, onde nós estamos pensando, meditando, refletindo, nós vemos esses elementos da influência aqui, que em vez do pecado e a morte de Ananias e Safira se revelarem desastrosos para a igreja, que estava nascendo ali, a igreja nascente, o evento melancólico ele foi seguido por um período de sucesso extraordinário, por incrível que pareça. Houve uma grande onda de crescimento, de prosperidade. O evangelho ele mostrou-se um grande poder naquela comunidade. Versículo 14 nos fala isso. E aqui estão alguns dos elementos deste poder que a gente vai refletir. No versículo 11, diz que grande temor veio sobre todos os que ouviram essas coisas que havia acontecido. Deus, às vezes, meus queridos, ele nos responde, nos impressiona, inspirando admiração e levando a convicção e a conversão. Há verdades terríveis em conexão com o Evangelho. Mateus 21, 44, Mateus 24, 51, Mateus 25, 46, etc, etc. Bem como fatos terríveis acontecendo na providência de Deus, que operam na mente, solenizando, subjugando, preparando para o pensamento, a devoção e a consagração. Versículos 15 e 16, nós vemos que nos tempos apostólicos a bondade cristã ela assumia a forma de curas milagrosas e era extremamente eficaz para atrair, conquistar homens. Ainda hoje o poder de Deus continua o mesmo. Se Ele quiser, também pode operar maravilhas, milagres, segundo a sua vontade.
Ele só precisa dos canais certos para poder operar. Houve na história da igreja muitas obras que chamam a atenção, hospitais fundados por missionários em tantos lugares, na Índia, na China, instituições filantrópicas na Inglaterra, e muitas outras obras semelhantes em vários lugares do mundo. Foram iniciadas, sustentadas pela simpatia e abnegação de servos cristãos. A bondade cristã, ela pode assumir 1000 formas, fluindo em 1000 canais. É uma influência incalculável para o bem da sociedade. Versículo 13 diz que o povo falava muito bem deles. Olha só. A quem quer que isso se aplicasse, fosse apenas aos apóstolos ou a um grupo de discípulos cristãos, isso chama atenção. E é evidente que certa reverência era prestada àqueles que ostentavam tais sinais de uma íntima associação com Deus. Fica claro a partir dos versículos 15 e 16 que a publicidade obtida pelo meio de muitos sinais e prodígios de um dia reuniu uma congregação ainda maior de doentes e outros que estavam na expectativa de uma cura. O sucesso em Jerusalém, ele foi gerando sucesso nas cidades circunvizinhas. E os triunfos espirituais da verdade, eles têm sido elementos de uma influência de valor notável. O que Deus operou ao abrir os olhos cegos da mente, purificar almas leprosas, tem sido o meio de estender o poder curador e renovador de Cristo para todos os lados. Que argumento mais forte nós temos do que este? O que Cristo fez por almas tão tristes e pecadoras, Ele ainda pode fazer por nós. Versículo 12 ao 16, a gente vê essa personalidade curadora dos servos de Cristo sendo reveladas e manifestadas no meio daquele povo. Eles são claramente veículos do poder divino. Os lábios e as mãos estão consagrados ao serviço de fazer o bem. E aqui, especialmente as mãos, um belo órgão, a mão humana. E pode ser no pensamento cristão o próprio símbolo da bondade, da beneficência. Sinais e maravilhas são realizadas, indicando que Deus está em conexão imediata com a ação do homem, que sua presença é amorosa e curadora, que o cristianismo inaugura uma era de libertação da dor e da doença. Almas falsas se assustam com a presença de um homem verdadeiro. Elas estão em um antagonismo com ele. Não suportam seu olhar direto, seus tons claros, sua influência, às vezes indefinível. Há aqueles cuja presença ela silencia a brincadeira e a zombaria com as coisas sagradas. O homem santo, ele desperta temor e amor por onde passa. A multidão, ela ama a bondade, reverencia no mais íntimo de seu coração. E não por muito tempo a simpatia da multidão pode ser mantida, exceto pela bondade. Neste caso aqui do texto, o poder divino ele impôs seu selo tão claramente sobre o caráter e a obra dos apóstolos que não pôde ser resistido. Na vasta multidão de doentes e sofredores nas ruas e praças de Jerusalém, nós vemos o efeito do cristianismo. É e sempre foi a religião dos pobres e sofredores. Permanece a vontade divina que o ministro cristão seja o ministro que cura, que consola, que auxilia, que socorre. O seu padrão pode ser encontrado na descrição que Cristo deu de sua própria missão na sinagoga de Nazaré, Lucas 4,16. E certamente é um sinal de fraqueza em algum lugar quando os propagadores do cristianismo falham em comandar a atenção e suprir as necessidades do coração dos humildes e sofredores.
pelas leis comuns da mente. Trabalhar pela ajuda espiritual de tais pessoas é melhor do que todo o poder para operar sinais e maravilhas. Cada ministro cristão deveria ser como a sombra de Pedro, um refrigério, um descanso para o espírito abatido e conforto para as almas cansadas. O derramamento de julgamento pode ser uma preparação para o derramamento de misericórdia. A igreja ela precisa ser purificada e mantida, então, quanto mais profunda a obra da graça entre o povo de Deus se torna, maior é a obra do Evangelho no mundo. Observe comigo algumas coisas que nos chamam a atenção aqui. Houve um aumento na manifestação do poder do Espírito Santo, na operação de milagres, que tem o seu valor especial em despertar a atenção e provar a proximidade do reino de Deus. Segundo, na separação, no engrandecimento aos olhos do povo da verdadeira igreja. Os demais não ousaram juntar-se a eles, o povo os engrandeceu. Terceiro, na consolidação da igreja, como uma sociedade, como uma unanimidade, como uma comunidade. Quarto, na obra da conversão de multidões, homens, mulheres, apesar das mortes terríveis. Quinto e último, na difusão das boas novas na vizinhança. Não como um mero boato ocioso, mas como um apelo prático que levava os necessitados e sofredores a se renderem aos pés de Cristo. No texto é citado o Pórtico de Salomão, uma galeria coberta no Templo de Jerusalém, onde Jesus e os apóstolos ensinavam. João, capítulo 10, 23, Atos 3, 1, Atos 5, 12. Esse era um lugar de encontros, milagres, ensino público. Apesar de o templo original de Salomão ter sido destruído, o nome foi preservado como símbolo de tradição, de fé. E ali era um dos lugares onde a igreja primitiva se reunia, com coragem, com unidade. Era o centro de uma nova vida em meio à antiga corrupção. Aí o convite tanto para judeus quanto para gentios. Um lugar público, porém conectado com o templo. A sociedade divina convidava todos para uma nova vida, uma vida que curava, que cuidava dos doentes, moribundos, que atraía multidões, os milagres dando confiança, apontando o caminho, o testemunho manifesto do mundo à igreja, falando da preparação do homem para o evangelho. E aqui no começo de Atos, dentre tantas coisas, nos chama a atenção esse maravilhoso progresso da verdade no crescimento da igreja. Um sinal de que a graça estava sendo abundantemente concedida. Não tanto no número, mas no que acontecia no meio daquele número. Um tempo de grande despertar, muitas conversões reais, um tempo também de tremenda responsabilidade, exigindo cuidado, apacentar, discipular, mostrar o caminho. O povo, ele magnifica a obra. Embora possa não receber a bênção, Deus opera geralmente das camadas mais baixas, mais altas da sociedade. Todas as grandes mudanças começaram entre o povo. Os ricos às vezes resistem, pois lhes é difícil entrar no reino dos céus. A igreja ela precisa olhar bem para si mesma se quiser ser o poder de Deus no mundo. O círculo da graça se ampliará se a força continuar a sair do centro. Nós devemos evitar o erro fatal de ampliar esse círculo por meros métodos humanos. Nós devemos deixar que Deus faça a sua maneira. O que queremos não são grandes igrejas, comunidades ou sociedades ricas. Não. Grandes sinais e maravilhas realizados em nossas cidades,
mas nós queremos cristãos acrescentados ao Senhor, multidões, tanto de homens como de mulheres. E eles serão ainda mais acrescentados, porque os demais não ousam se unir a eles, pois o Espírito de Deus está manifestamente entre eles. O nosso grande perigo é a impaciência, a incredulidade, recorrer aos nossos próprios meios, porque pensamos que os métodos de Deus falham. Da nuvem escura do pecado de Ananias e Safira irrompeu uma nova onda de zelo, devoção e espiritualidade entre aqueles primeiros cristãos. Enquanto nós lemos estes poucos versículos sobre o que se passava em Jerusalém, sobre como multidões da cidade circunvizinha se aglomeravam para buscar, não em vão, a virtude curadora, nós parecemos estar a séculos de distâncias do tempo em que certos lábios, que não podiam se abrir senão para falar a verdade, fosse a mais simples ou a mais profunda, disseram: Jerusalém, Jerusalém, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Quando Jesus chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberta aos teus olhos. Mas ao contrário, estamos de fato separados apenas por semanas das terríveis solenidades da crucificação, há poucos meses das lamentações de Jesus sobre Jerusalém. No entanto, o sol está brilhando novamente. Tempestade, escuridão e nada menos que o frio do inverno mais rigoroso são superados. E dias de verão, com impressionante semelhança com os melhores dias do próprio Jesus, irrompem em Jerusalém. Certamente é o segundo verão em Jerusalém dos dias brilhantes. De fato, estes eram brilhantes em seu próprio esplendor. Ainda assim, infelizmente, para permanecer por pouco tempo, enquanto isso, que evidencia tocante eles eram para Jerusalém, de Jesus, de seu perdão, de sua própria bondade amorosa. Até a sombra dos apóstolos despertavam fé, a gente vai falar disso nos próximos episódios, que até a sombra deles despertava fé nos corações. Que influência teria nossas vidas se vivêssemos cheios do Espírito de Deus e movidos pela compaixão de Cristo? Se a igreja, mesmo após uma severa correção, ela experimentou uma onda de milagres, de curas, de conversões, porque temer a disciplina do Senhor, que purifica para depois avivar. Vamos orar? E após essa oração a gente encerra mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Obrigado pela sua audiência e paciência. Deus abençoe a sua vida. Procure um cantinho, calmo e tranquilo, para a gente falar com Deus em poucos segundos. Senhor, que exemplo dessa igreja primitiva, que a gente vem aprender com ela. Purifica a tua igreja com a verdade. Acende em nós o mesmo zelo que havia naqueles primeiros dias. Que a nossa vida seja como a sombra daqueles apóstolos, que eles acreditavam pela fé que trazia consolo aos cansados, voz de esperança para os aflitos e canal da tua graça para este mundo doente. E que em tudo isso teu nome seja engrandecido. Eles acreditavam no milagre, eles buscavam o milagre. Por isso que nós te buscamos, porque nós acreditamos no teu cuidado, no teu amor e na tua compaixão. Restaura, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.